Deus continua abençoando preciosos irmãos e irmãs que está em todo esse universo, que essa mensagem possa chegar ao seu lar e com a tua permissão entrar na sua vida, entrar no seu coração e trazer as ricas bênçãos de Deus em cena na vossa vida. Para você que parou de ir na igreja, você que parou de tomar Santa Ceia, talvez você não é culpado. Alguém fez algo que você não concordou e Satanás, como é oportunista, usando essa ocasião, talvez você ficar revoltado, triste, desanimado, e chegou aonde o inimigo quis que chegasse. Tirar
o que ele quer tirar nós da igreja, tirar nós da ceia, tirar nós da mensagem. E ele faz tudo para isso. E quando ele consegue, então ele conseguiu o que ele queria. Mas você volte para a igreja, volte à comunhão. O tempo está próximo. Eu estou aqui com a mensagem do irmão Branham, provando sua palavra. O irmão Branham diz que o juízo de Deus agora está debaixo de nós. Ele vai vir de cima, mas agora ele está vindo debaixo de nós. Ele disse na mensagem, ele disse bem aqui no parágrafo 11: então eu vi essa noite que alguma pequena nota escrita aqui e algo contrário sobre o julgamento que se aproxima. Sabemos que estamos sentados aqui essa noite com a própria ira de Deus estremecendo debaixo de nós. Estremecendo debaixo de nós. A ira de Deus já está debaixo. Ela já está no mar, ela já está no mato com fogueira, ela já está com falta de chuva. A ira de Deus já está debaixo de nós. Na tribulação ela vem de cima. E ela é trazida por Moisés, Elias e os 7 mensageiros. Mas ela já está debaixo de nós. Nós estamos sentados em cima da ira de Deus. Então não tem mais tempo para ficar em casa. Não é mais hora de ver probleminha aqui, probleminha lá. Não é hora de nós ouvir mais a nossa carne. Ouvir a nossa carne. É hora de nós ouvir a nossa alma. Porque a carne e sangue não herda o reino do céu. E por a carne não herdar o céu, ela não se interessa pelo céu. Então ela não faz nada para ir para o céu, porque ela não vai lá, ela já está condenada. É hora de dar ouvido à sua alma. É ali que Deus está, na tua alma. É desse quartinho que Deus está. É na sua alma. Quando fala, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora, a palavra correta é entra no seu coração, entra onde? No seu quarto. Seu quarto, seu coração, que tem um quartinho, onde a alma está. E ora junto com a alma. Essa aqui não é hora de brincar de crente. Não é hora de usar mais pirraça. Os pirracentos vai ser condenado pela sua própria pirraças. O irmão Branham disse, o maior inimigo que eu encontrei chama o William Branham. É ele que atrapalha Deus. O maior inimigo que Deus tem é a nossa carne. Ela não deixa ver Deus. Ela não deixa nós fazer nada para Deus. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, quando eu fui ter convosco, não pude falar coisas espirituais convosco, porque vocês são carnais. Então eu tive que falar como carnais. Falando com os coríntios. Só que tem uma coisa, os coríntios se convertem. Segundo Coríntios, já mostra outros coríntios. Já mostra os coríntios convertidos. Já não é um coríntio carnais mais. Já era um coríntios convertidos. Então que Deus converta nós. Verdadeiramente. Que Deus converta nós. Como disse Isaías. Aquele que Deus converte é verdadeiramente convertido.
Conversão é mudança de vida. Converter é nascer de novo. Isso que se chama converter. É uma mudança de vida. Então nós temos, irmão, estou aqui com a Bíblia aberta, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, começando a ler no verso 11, Atos 4, 11, diz assim, deixa eu ver Atos 4, 11, aonde diz, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou de entre os mortos. Em nome deste é que este está são diante de vós. O apóstolo Pedro falando. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Não há outro nome para nós salvar a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há salvação. Não há salvação em nome nenhum a não ser Senhor Jesus Cristo. Do volume do selo, o irmão Brana disse, por isso que vocês não recebem nada. Pula, grita e não recebe nada, porque vocês não têm um novo nome. Aí o irmão Brana fala que quando Jesus subiu, ele recebe um novo nome. E o novo nome que recebeu é Cristo. Que ele foi chamado Cristo depois da ressurreição. Ali em Atos 2, o Pedro falando, Deus fez ele Senhor e Cristo. Ontem eu recebi uma pergunta que não deu para mim concluir. O irmão pergunta qual é que é as 3 manifestações de Deus, que eu falei só a primeira, que era Deus sobre nós. Foi a primeira manifestação dele, manifestando sobre a natureza, usando a natureza para trazer ele, usando a natureza para transportar ele, como no caso da coluna de fogo, nuvens, ventos, árvores. A segunda manifestação de Deus é em carne, já não é mais usando a natureza, é usando o homem, um homem chamado Jesus. Ali que Deus se manifestou como Salvador, manifestou ali como curador. Os 7 nomes de redenção de Jeová Jiré, Jeová Rafa, esses 7 nomes de redenção foi tudo despejado dentro de Jesus. Jesus era tudo isso. Jesus era Jeová Jiré, Jeová Rafa. Jesus era El Shaddai. Jesus era El Shaddai, aquele que amamenta, aquele que dá alimento. Quem tem fome, vem a mim. Quem está cansado, vem a mim. Aquele que não comia minha carne, não tomava meu sangue, ali ele se portava como El Shaddai, dando alimento.
para os seus filhos. Ele se manifesta como Abimeleque, ele manifesta como aquele, como Umbanda prega a mensagem, Melquisedeque, aquele que encontrou com Abraão depois da matança e deu ceia para Abraão. Ele também é Melquisedeque, o sumo sacerdote. Ele manifestou tudo, porque o apóstolo Paulo disse ao Colossense: em Cristo é manifestado todos os atributos, foi todo manifestado em Jesus. Corporalmente, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses, eu não sei se é 1,17 ou é 2,17. Em Jesus habita corporalmente, no corpo, todos os atributos, todo o poder de Deus. Corporalmente diz, toda a plenitude da divindade em Jesus. O irmão Branham diz: tudo que era de Deus ele derramou em Jesus. E tudo que estava em Jesus ele derrama na noiva, que o marido derrama na esposa a semente. E ela derramará na eternidade. Tudo que estava em Deus foi derramado em Cristo. Tudo que estava em Cristo derramado na esposa. Tudo que está na esposa, ela derrama na eternidade. A eternidade é que receberá. Vai passando de um para o outro. Do pai para o filho, do filho para a esposa e a esposa para a eternidade. Para a nova terra, novo céu. E Jesus foi a segunda manifestação de Deus. E a terceira manifestação de Deus é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo. É tão interessante isso que o Umbanda disse da dispensação do Pai, foi Deus sobre Israel. Foi a dispensação do Filho, da graça, foi Jesus. A dispensação da graça foi Jesus. Depois Jesus sai, que é arrebatado, entra a dispensação do Espírito Santo. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. A dispensação da graça durou só 3 anos e meio, o irmão Branham disse. Só durou 3 anos e meio. Eu creio que está na mensagem Garde Barneia. Como o Branham fala dessas 3 dispensações, que é a mesma 3 manifestação. Dispensação do Pai, Deus sobre nós. Dispensação do Filho, Deus conosco. Dispensação do Espírito Santo, Deus em nós. Deus em nós. E só há um nome que se salva, que é dado para salvar. Senhor Jesus Cristo. Porque até o Calvário ele foi chamado Jesus. Depois de ressuscitado, com o Espírito Santo desce, é acrescentado Cristo. Aí completa, Senhor Jesus Cristo. A dispensação do Pai era a dispensação do Senhor. A dispensação, a segunda dispensação, Jesus. A terceira dispensação, Espírito Santo. Você agora junta as 3 dispensações da Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4. Há um só Deus, o qual é sobre nós, conosco, em nós. Efésios 4. Há um só Deus, há um só Senhor, o qual é sobre nós, Pai.
por nós, Filho, em nós, Espírito Santo. Espírito Santo. O Pai trouxe a lei, o Filho trouxe a graça, o Espírito Santo trouxe o amor divino. O Espírito Santo trouxe o amor divino. E não tem outra coisa para Deus dar depois do amor divino. Se você perde o amor divino, não tem com a lei. Porque o Pai sempre trabalha com lei. Ele veio com o Espírito Santo, com o amor divino. Agora não tem mais nada para vir aí para frente para Deus trazer. Que a última coisa que ele trouxe para nós foi o amor divino. Que Paulo disse em Romanos 5,5. Deus derramou no nosso coração o amor de Cristo. Não é de Jesus, de Cristo. Cristo é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não três pessoas, mas um Deus com três ofícios. Um Deus trabalhando em três dimensões. Três dimensões. Agora, o único nome dado para a salvação é Senhor Jesus Cristo. Isso é que Pedro disse em Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não foi dado, porque debaixo do céu só há salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo. Em nenhum outro há salvação. Pensa Maria, aqui ele dispensa dar corpo para ser queimado, aqui ele dispensa dar compra. Isso aí é uma expressão de amor, mas não é para salvar. Não, salvação só há em Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro, nem Maomé, nem Buda. Não há salvação, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Deus tem muito, tudo que pedir é nome, Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome, Mombrana fala que esse é o nome chave. Tem outros nomes, mas não é chave. O nome que abre porta é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome chave. Esse é o nome que abre porta. Agora, ele é chamado de Jeová. Foi El, o Ei e o L, El. El quer dizer aquele que habita sozinho. Ele habitava sozinho no oceano do amor, Mombrana disse. Seu nome era El. Depois, quando ele criou o anjo, seu nome passou a ser chamado Elohim. O El está junto aí. Elohim. Então, Elohim já mostra que ele não estava só. Ele tinha criado o anjo. Quando ele criou anjos para adorá-lo, para louvá-lo, ele já foi chamado Jeová. Jeová é o terceiro nome que ele recebe, Jeová. A palavra Jeová quer dizer aquele que está com a família. Então agora ele tinha uma família, que eram os anjos. Então ele já não podia chamar Elohim, porque ele tinha uma família. Então passou a ser chamado Jeová, aquele que tem uma família. Essa família se perde.
que era Adão e Eva, se perdeu. Essa família se perde. Lá no céu também os anjos se revoltam. Aí ele desce com 7 nomes redentor. Aí o irmão Branham diz, como uma fonte. E dessa fonte sai 7 nomes. 7 nomes. Jeová Jiré, Jeová Rafa, que cura. Aí vem os 7 nomes de redenção dele, que é Jeová. Não sei se tenho aqui aquele livrinho amarelo lá perto do boneco, tá? Não ver se tem os 7 nomes de redenção aí na capa dele. Talvez é nesse livro que traz os 7 nomes de redenção dele. Deixa eu ver se é aqui que traz os 7 nomes de redenção dele. Não é aqui, não, é em outro livro. Esses 7 nomes de redenção saem quando a família dele cai. Então, para ir buscar a família dele de volta, ele tira de dentro dele 7 atributos, chamados de atributos. Esse Jeová, que tinha uma família, e a família se perdeu, agora ele vem atrás da família. E ele vem com 7 nomes. É aí esses 7 nomes, eu não sei se está agora aqui os 7, mas Jeová Jiré, Jeová Rafa, e ele vem com esses 7 nomes. Muito bem. Isso ele vem atrás da família, curando, amamentando, ajudando. Mas quando ele gera Jesus, esses 7 nomes se embutem dentro de Jesus. Então Jesus era Jeová, Jiré, Jeová Rafa. Jesus era o Elohim. Jesus era a rosa de Sarão, a rosa de Sarão que traz perfume. Jesus era o lírio do vale que traz remédio. Jesus era a rocha eterna que traz segurança. Então ele veio com muito nome. Como disse Isaías, o menino vai nascer, o menino vai Deus. Seu nome é maravilhoso, é conselheiro, é príncipe da paz, é pai da eternidade. Ele é tudo. Ele tem muito nome. Ele tem muito nome. Palavra. A palavra também é um nome que ele tem, palavra. Quando ele vem para inaugurar o milênio, que ele é visto, aqueles cavalos brancos, e com ele está todo santo que está vindo para inaugurar o milênio, aí ele vem com o nome de palavra. Mas para inaugurar o milênio ele tem que vir com uma palavra. Mas não está vindo para salvar. Está vindo para inaugurar o milênio. Então ele vem com o nome chamado palavra. Eu tenho a mensagem provando a sua palavra. No verso 5, esse é a palavra, isto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Novamente, também está escrito em Apocalipse 19, quando ouvirmos vindo e o noivo, com a veste salpicada de sangue. Ele vai vir nesses cavalos com a veste salpicada de sangue, ele e ela. O nome pelo qual se chama a palavra de Deus. Mas aí ele está vindo para inaugurar o milênio, então ele veio com uma palavra de Deus. Não é para salvar. Não é para salvar. Então,
ele usou um nome para curar Jeová Rafa. E assim por diante. Para prover um sacrifício ali para Abraão, quando foi oferecer Isaac, ali ele se apresentou como Jeová. Não sei se é Jeová Rafa, que é que proveu isso. Eu não sei se está aqui agora os 7 nomes. Eu tenho ele aqui, mas agora eu não sei se está ele. Mas é 7 nomes de redenção. Mas tudo isso foi para dentro de Jesus. E Jesus foi tudo isso. E Jesus foi tudo isso. Ele foi Melquisedeque, sacerdote, sumo sacerdote. Ele foi Elohim, criando. Ele foi Elohim, o El, sozinho, que é a hora que estava sozinho. Ele foi Jeová, eu sou. Quando ele disse eu sou, foi o mesmo que ele falou para Moisés: como é que é o teu nome? Para mim falar com Israel, fala que eu sou te enviou. Aí ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho. É ele, eu sou. De novo, eu sou. Então ele tem muito nome. Para cada ministério que ele tem, ele usa nome diferente. Mas para salvar, curar, é só o Senhor Jesus Cristo. Então o nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai embora. Nós sobe, ele volta para Israel. E Moisés e Elias vai pregar para Israel quem? Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. A pregação dele é a mensagem do Mambrano. Ele vai pregar o Senhor Jesus Cristo. Inclusive vai convencer os 144 mil que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. Então ele está lá com o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois, quando ele vai salvar a terra, tirar essa velha terra e trazer uma terra eterna, qual é o nome que ele vai usar? Senhor Jesus Cristo, que ele salvará a terra, ele restaurará a terra que Adão perdeu. Isso vai até enquanto tem restauração, até enquanto tem salvação. Não há outro nome Senhor, a não ser Senhor Jesus Cristo. Agora, lá na eternidade, aonde não tem mais ninguém para ser curado, ninguém mais para se salvar, nada para restaurar, aí ele não vai poder usar o nome Senhor Jesus Cristo, porque senão está fora de ordem ele usar o nome do Salvador, aonde nada se salva. Então é lá que ele recebe o novo nome, de acordo com o que ele vai receber na eternidade. Todo mundo com o corpo glorificado, na idade de 18 anos, sem enfermidade, sem velhice. Então ele vai receber o nome de acordo com as condições da eternidade. Então não fica aí não. Que o novo nome de Jesus é esse, aquilo. Não, o irmão Brano não falou qual é que é o novo nome de Jesus. O irmão Brano não falou. Ele foi chamado Emanuel, quer dizer Deus conosco. Como Emanuel, ele foi Deus conosco. No princípio era verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, aí é Deus conosco. Deus andando com nós, mas não é Jesus Cristo salvando. Emanuel é Deus conosco, mas não foi orado por enfermos, nem foi expulsar demônio em nome de Emanuel, porque Emanuel só significa Deus conosco. Não é difícil. Se a gente for na Bíblia Sagrada
e valorizar a Bíblia como ela é, a Bíblia, a resposta das nossas perguntas, se ela é bíblica, ela está na Bíblia. A Bíblia responde a si própria. Ela responde a si mesma. Quando Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, foi quando ele mudou o ministério dele. Quando ele mudou o nome de Sarai para Sara, foi quando ela foi princesa para receber o Isaac. Ela tem que receber como princesa. Teve que mudar nome. Conforme muda o nome, muda o ministério. Ele mudou o nome de Jacó quando ele estava com o sogro dele, lá fazendo trapaça. Mas quando ele mudou de vida, agora ele ia levar as coisas sérias, em vez de ele tirar as coisas dos outros, agora ele ia dar as coisas para os outros, porque já de cara ele dá 2 rebanhos para o seu irmão Esaú. Ele mudou de nome, Israel, que quer dizer príncipe com Deus. Não foi mais Jacó, porque mudou seu ministério. E o ministério de Jesus como Salvador, curador, não mudou ainda. Ele continua sendo Salvador. Ele continua ainda curando. E ele ainda vai embora até que ele chega, ele restaura a terra. Não estou falando do milênio, não. Que o milênio está no tempo. O milênio é um tempo, é uma restauração do jardim do Éden que Adão perdeu. Estou falando da terra eterna, que ela vem depois do julgamento pelo batismo de fogo do Espírito Santo. Ali que é derramado tudo que está na esposa. Tudo que está na esposa será derramado também. Só que vai ser derramado na terra eterna. Nem no milênio é derramado. Porque o Mombrana diz que no milênio o que vamos fazer é cabana para recordar que Israel morou em cabana. E na eternidade é Deus que vai construir de acordo com o que está dentro da sua esposa. A esposa é o celeiro aonde ele vai tirar o material para construir a eternidade. Ponhar na eternidade. Se você desejou uma mansão aqui, não teve, Deus vai dar ela para você lá. O irmão Bana desejou uma cadeira aqui, ele não teve, quando ele chegou lá, a cadeira estava lá. Aí a Rop falou para ele: você não conseguiu a cadeira na terra, mas aqui no céu Deus deu para você. Irmão, é simples. E quando as coisas ficam simples, tudo se entende. Mas quando começa a complicar, tudo se complica. Quando vem os sábios entendidos, os fala bonitos, os RS, aí começa a complicar tudo. Começa a complicar tudo. Mas enquanto, irmão, o evangelho está lá na mão do caipira, na mão de João Batista, falando de machado, falando de pá, falando de serpente, Jesus estava sendo apresentado. Jesus estava sendo apresentado. Por quem? Por um pregador caipira. Aonde estava Caifás? O letrado. Aonde estava Anã? O letrado. Nem conheceu Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para as perguntas então, irmão. Osvaldo Antônio pergunta: boa noite, pastor Joel. Qual o significado de Apocalipse capítulo 10, versículo 8 a 11? 10, Apocalipse 10, dos 8 a 11, vamos lá. Apocalipse 10. Apocalipse 10, dos 8, de 8 a 11. Apocalipse 10. Apocalipse 10, todo ele, irmão. Qual é que é o versículo? Do 8 a 11. 8 a 11. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra.
E foi, pois, o anjo, ele pediu que me desse o livrinho. Disse-lhe ele, toma e coma, e ele fará amargo a teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Bom, aqui nós vemos que é Jesus que está descendo, o anjo que está descendo com o livrinho aberto. Aqui é a Bíblia sendo aberta em 63. O selo foi aberto, aqui a Bíblia está aberta. E foi dado na mão do irmão Brana. O irmão Brana é esse anjo que pediu o livro. Certo? No 10. Tomei o livro da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce, como mel, mas tendo comido, o meu ventre ficou amargo. Isso é o irmão Brana, comeu o livro. Comeu é receber. A palavra comer é receber. Na boca é doce, porque na boca tem o paladar, mas no estômago é amargo, porque o estômago é que distribui o alimento. Na hora de distribuir os dons, distribuir as mensagens, ficou amargo. Ficou amargo porque teve que combater trindade, combater batismo errado, combater ceia errada, combater veste errada. Então ficou amargo, porque o estômago é ele que separa o alimento e distribui para os órgãos do corpo, para o setor do corpo. Então fica amargo, porque ele tem que trabalhar para distribuir. E depois no verso 11, então foi-me dito, importa que profetize outra vez acerca de muito povo, nações, língua e rei. Versículo 11. Depois do irmão Brana, que está no 10, né? O irmão Brana está no 10. Depois do irmão Brana vem o capítulo 11. Capítulo 11 quer dizer o Senhor virá. Aí está no 11. O 11 já não é o irmão Brana. O 11 é a noiva. O 11 é a noiva. Então foi dito que importa que profetize outra vez. Outra vez, como o irmão Brana profetizou, era necessário que profetizasse outra vez. Acerca de povos, acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Essa é a noiva. O verso 11 é a noiva, que continuou com a mensagem da irmã Brana. Aí está nós, profetizando outra vez. Vamos para o período de oração, então. Marcos Geraldo, para Antônio Carlos, que está internado. Joel Williams, seu favor, família e seu tio. Thalita Ninte, seu favor, família, em especial seu marido Romerito. Rosângela Caldas, por Daniel. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, sua vida e pede oração à sua família. Roberto Gonzala, todo irmão de caçador, e pede oração à sua família. Que Deus ricamente continue abençoando vocês, ouvintes. E se você puder ajudar outro a ouvir, você colocar no seu grupo mais dessas mensagens, para ela ir mais longe do que ela tem ido, porque eu tenho recebido aqui dos Estados Unidos, recebido aí de fora, que está sendo ajudado, que está sendo mantido por essa pregação, pela pregação, que lá não tem igreja, não tem onde ir, mas pela pregação ela está sendo mantida. Pessoas até fora do país, em lugar que não tem igreja, tem passado para mim essas notícias, que agradecendo, porque está sendo sustentado, mantida por essa pregação. Então, e vocês podem ajudar ela a caminhar mais do que ela tem caminhado. Se você puder levar ela mais longe do que ela tem ido, você leva. Você leva mais longe do que ela tem chegado. Porque nós somos como o vento, disse Jesus em São João 3. Aquele que nasce do Espírito é como o vento. Não sabe para onde vai, nem para onde vem.
Então, se nós nascemos de novo, nós somos como o vento. E o vento leva chuva, leva nuvem. Então, você tem que levar a mensagem ao outro. Porque se você conhece, porque alguém trouxe para você. E assim como alguém trouxe para você, você leva ao outro, porque é uma corrente. Você não pode se aparar em você, você passa ela para frente. E que Deus te abençoe, que você está trabalhando para o reino, fazendo assim. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor tenha nas tuas mãos cada filho e filha do Senhor, que o Senhor acrescenta as fé, que o Senhor acrescenta o Espírito Santo, como o irmão Marcelo sempre está pedindo, e é um pedido bom, certo, acrescenta o Espírito Santo na minha vida, que o Espírito Santo esteja nos três setores nossos, no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma. Não deixa de entrar na nossa alma, Deus, senão nós estamos perdidos com o próprio Espírito Santo na nossa vida, porque ele tem que ter nos três setores nossos. Então, batiza nós, enche o nosso corpo do Espírito Santo para nós vestir decentemente, pagar nossa dívida, mas também enche o nosso espírito para nós louvá-lo, Senhor, para nós poder ir na igreja te adorar, e enche nossa alma do Espírito Santo para ela receber a palavra, porque é ela que tem que haver com a palavra, é a alma. Então enche ela do Espírito Santo para não ter rejeição da palavra na nossa vida. Peço isso em nome de Jesus Cristo e entrego cada filho e filha do Senhor nas tuas mãos, seja no lugar que for que ele estiver, em apuro, em armadilha, Senhor, esteja ali libertando ele, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém.